capítulo 3, no versículo 5, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio o monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Ô Espírito Santo, fala, Senhor, conosco. Fala, Espírito Santo de Deus, conosco. Através da tua palavra, Senhor, muda as nossas vidas. Nessa noite, Pai, pessoas pediram para que o Senhor falasse com elas. Ô Espírito Santo, fala, Senhor. Fala, Senhor, nessa noite. E usa-nos como instrumento vivo na tua presença. Nós precisamos de ti, Pai. Aleluia. Quem crê, diga amém. Diga assim: eu abro a porta do meu coração para que o Espírito de Deus fale comigo. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, para quem não me conhece, irmãos, vou me apresentar. Eu sou o pastor Luiz, o pastor desta igreja. Eu e a pastora Camila, a pastora Cida, nossa pastora auxiliar, né? E eu creio que no meio de alguns aqui, muitos serão ainda pastores nesse lugar, amém? Ó, tem pessoas aí que pegaram. Glória a Deus. Essa obra é uma obra nova. Faz 1 ano e... já até perdi as contas, mas eu acho que 1 ano e 8 meses, é isso? Já não me recordo mais, mas faz 1 ano e 8 meses mais ou menos que nós estamos aqui nesse lugar, implantando a obra do Senhor. Eu quero dizer para você que você está nesse lugar a melhor noite da sua vida. Por quê, pastor? Porque esse lugar quem preparou para você foi Deus. Amém? Até essa semana, irmãos, deu a chuva, deu temporal, e esse telhado aqui quebrou. Esse telhado de lona aqui, essa partezinha aqui quebrou. E eu louvo a Deus pelos varões que vieram me ajudar aí. O irmão Edson, amém? O irmão Geraldo. E também o Nivaldo estava aí junto comigo, me ajudaram a desmontar aqui e montar, espichar a lona. E aproveitamos e deixamos ela mais forte, amém? Para receber você nessa noite. Amém? Irmãos, essa palavra fala da vida de Moisés. Moisés não conhecia Deus. Moisés, ele não conhecia Deus, porque Moisés só ouviu falar desse Deus, porque os seus pais serviam a esse Deus poderoso. Mas Moisés não. Moisés aprendeu as leis dos egípcios. Ele aprendeu a doutrina deles. Ele aprendeu os deuses deles. Moisés não conhecia esse Deus de verdade. Só que Moisés cresceu e se tornou um príncipe de Faraó. Ele começou a ver que tinha alguma coisa errada, porque começaram a judiar das pessoas, dos escravos, a abusar deles, e Moisés começou a se indignar com isso. Ele foi e matou um soldado egípcio, e daqui a pouco foi e feriu outro soldado, escondeu. Só que acabaram descobrindo. Moisés teve que fugir. E ele foi parar
nessa terra onde morava Jetro. Conheceu a filha dele, se casou, aprendeu a cuidar das ovelhas. Só que ali Deus já tinha um projeto. Eu estou atalhando, irmãos, amém? Estão entendendo? Eu estou tentando atalhar aqui porque a minha pregação já vai começar. É só para você entender o contexto. E Jetro foi e ensinou tudo para Moisés. Criou confiança, né? E um dia Moisés estava cuidando das ovelhas e foi levar elas para o monte. E ali ele ouviu uma voz chamando por ele. Só que até então Moisés não sabia de nada. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. E apareceu-lhe um anjo. Olhe na tua Bíblia. Se o anjo está escrito em letra maiúscula ou minúscula? No versículo 2. Quem tem a letra maiúscula, levante a mão. Quem achou a letra maiúscula? Ali, ó. Letra minúscula. Então, quem não achou a maiúscula, achou a minúscula, amém? Então, quando se refere, se a tua Bíblia diz que está a maiúscula, ela se refere que a tua está mais perto do original. Por quê, pastor? Porque aqui se refere não ao anjo normal, aqui se refere a Deus. O próprio Deus estava naquele lugar. Só que, irmãos, imagine, Moisés não conhecia Deus. Como que Deus ia chamar a atenção de Moisés? Ali se acendeu uma sarça. E aquela sarça começou a pegar fogo. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, ela queimava com fogo, mas ela não se consumia. Ela não era destruída pelo fogo. Está entendendo, igreja? O fogo existia naquela sarça, mas ela não era destruída. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus estava sobre aquela sarça, estava naquele lugar. Aí você vai olhar no versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó: Moisés disse: e agora me virarei para ela e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Então Moisés se virou para a sarça, mas ele não conhecia Deus. Eu fico imaginando assim, irmãos, ó, Moisés naquele lugar, e ouviu aquela sarça se queimando, mas ela não se consumia. E ele se virou para ver. Só que nesse momento, o coração de Deus bradou. Por quê, irmãos? Porque Deus nos conhece. Deus, Ele tem nos chamado. Olha o que diz no versículo 4: e vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus. Viu? A palavra diz que Deus bradou. Bradou Deus, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. Vamos parar um pouquinho aqui. Para aí, pastor. Moisés não conhecia Deus, amém, igreja? Ele só ouviu falar. Ele nunca viu Deus. Ele nunca viu anjos. Só que Moisés tinha um coração apaixonado por Deus. Por quê, pastor? Porque sem ele conhecer Deus, a família dele servia a esse Deus. Ou seja, Deus tinha plano
sobre a vida de Moisés sem Moisés o conhecê-lo. Moisés não conhecia a Deus, nem sabia o nome dele. Mas Deus conhecia Moisés. E Deus conhecia tão bem Moisés que Deus chamou ele. E não chamou uma vez, ele chamou 2 vezes, para mostrar para Moisés que ele o conhecia. E ele falou: Moisés, Moisés. Imagina, irmãos, Moisés estava naquele lugar, não conhecia nada, viu aquela sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia, e de repente alguém sai de dentro, uma voz chamando ele pelo nome. Irmãos, me desculpe, mas isso aqui para mim é tremendo. Isso aqui para mim é tremendo. Moisés não conhecia Deus, mas Deus sabia tudo sobre Moisés. E Deus tinha um plano para Moisés. Por quê? Porque Deus sabia que Moisés era guerreiro, que Moisés faria o que ele falava, que Moisés não desistiria do processo. Às vezes nós não damos nada, irmãos, para a pessoa que está sentada do nosso lado, mas Deus tem um plano para ela. Olha para a pessoa do teu lado aí, olha para ela, diga para ela que não é por acaso, de novo, não é por acaso que você está aqui, não é por acaso. Diga assim: Deus tem um plano para você. Moisés não fazia ideia do que ele estava fazendo naquela montanha, naquele lugar. Moisés não fazia ideia do que ele estava fazendo naquele lugar. Mas tudo é plano de Deus. Mas aqui, irmãos, escuta, para você alcançar os planos de Deus, para você trilhar os planos de Deus, existe um processo. Fala comigo: existe um processo, um caminho que eu tenho que seguir. E esse processo, esse caminho, às vezes traz dor, traz dificuldade, traz tristeza. Só que nós não poderíamos permanecer tristes, amargurados, raivosos. Por quê? Porque se nós ficar ligado ao passado, a gente não consegue viver o projeto e o plano que Deus tem para nós hoje. Porque se você não cuidar hoje, você não vai ter um futuro. Se você não cuidar agora, se você não buscar agora, se você não orar agora, se você não escutar a voz de Deus agora, não vai existir um futuro. O que adianta você pedir para Deus: Deus, fala comigo, mas você não ouve Deus falar? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes que nós pedimos para Deus: Deus, fala comigo, Deus não vai falar o que você quer. Deus vai falar algo que você não quer, para tratar o teu coração. Por quê, pastor? Porque não é Deus que tem que mudar, é nós que temos que mudar para Deus. Está entendendo, igreja? É você e eu que temos que melhorar, que prosseguir. É você e eu que temos que caminhar para que os planos de Deus se concretizem na nossa vida. Aí Moisés ouviu Deus chamá-lo pelo nome, e disse assim ele: eis-me aqui. Irmãos, muitas vezes Deus está chamando você, muitas vezes Deus está falando com você, recebe convites, você passa na frente dessa igreja, você sente vontade de entrar, mas você não entra. Tem um culto preparado para adorar o Senhor, você diz: eu não vou ir. Quando você toma essas atitudes, irmão, esse tipo de pensamento, é o inimigo agindo na tua vida. Sabe por quê? Para que a obra e o plano de Deus não se concretize na sua vida. Enquanto você não mudar o teu interior, entregar a tua vida de verdade para o Senhor,
as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Pode passar ano, vir ano, as lutas vão ser as mesmas. Na parte física, na parte amorosa, sentimental, financeira, espiritual, sempre serão as mesmas. Por quê, pastor? Porque você ainda não deixou Deus mudar você. Como que eu vou deixar Deus mudar a minha vida? Por exemplo, se eu estou enfermo, como é que eu vou saber que Deus cura? Quando eu creio que Ele tem poder para curar, a cura virá. Como eu vou saber que o Deus que prospera? Eu vou saber quando eu passo por dificuldade e oro ao Senhor, eu creio nele, e o milagre dele vem automaticamente. Por quê, pastor? Porque é pela fé. É quando a gente crê, amém? É quando eu creio, o milagre acontece. É quando eu acredito que Jesus tem poder para mudar a minha vida, aí que o milagre acontece. Quando eu não creio, o milagre não vai acontecer, porque tem coisas que Deus espera de você. E o que Deus espera de você é crer. Deus espera que você creia nele. Moisés ouviu Deus chamar ele pelo nome, e ele fez o quê? Fugiu? Não. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deus está chamando você. Escute. Deus está chamando você. É Ele que está te chamando. Não importa o tipo de religião que você serve. Eu só quero dizer uma coisa para você. Existe um caminho. Esse caminho se chama Jesus. Não tem outro caminho. Gostaria de dizer para você: olha, tem o caminho da rua do João, tem o caminho da rua do Paulo, fazendo a curva à esquerda vai chegar em Jesus. Não, irmãos, só existe esse caminho, que se chama Jesus Cristo. Quantas vezes você já ouviu falar de Deus? Quantas vezes você ouviu falar de Jesus? Mas até hoje você não entregou a tua vida verdadeiramente para o Senhor. Não entregou a tua vida verdadeiramente para Ele. Porque entregar a vida não é só saber a palavra, mas sim viver ela na íntegra do teu coração. É você viver a palavra do Senhor. Quando Moisés disse: eis-me aqui, Senhor, então disse, olha só o que disse: não te achegues para cá, tires o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, olha só, porque temeu ao olhar para Deus. E disse: Senhor, tenho visto atentamente as aflições do meu povo. Deus falando para Moisés. O povo que está no Egito tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel, e ao lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e de todos dos aveus e dos jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu e te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos do Egito. Irmãos, pensa comigo.
Parei, pastor. Que loucura é essa? Que doideira é essa? Eu ouvi Deus me chamar agora pelo nome. Ele já me deu uma missão, aonde os caras querem me pegar. Deus está mandando Moisés para um lugar aonde as pessoas querem pegá-lo. Olha só. Moisés, quando Deus chamou por ele, não perguntou: ô velho, o que você quer? Ô cara, o que tu quer comigo? Não. Ele nem sabia quem era Deus, e muito menos o que Deus tinha com ele. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deus sabia de todo o trajeto de Moisés, desde quando ele foi largado naquele cesto. Deus já tinha programado a vida de Moisés. Eu quero perguntar para você: o que você acha que você está fazendo aqui hoje? Desde o ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano preparado para você. Quem sabe você se desviou desses caminhos, quem sabe você se desviou das palavras, da voz de Deus. Mas se você está aqui ouvindo essa palavra mais uma vez, é porque Deus está chamando você pelo nome nessa noite. Deus está chamando você nesse lugar. Ah, mas pastor, eu passei ali na frente e só quis entrar por curiosidade. Não. É plano do Senhor. Deus chamou, Deus atraiu você, assim como Deus atraiu Moisés com aquela sarça que queimava. Deus atraiu você para este lugar, porque Ele tem um plano maravilhoso para você. Quem sabe você ouviu falar de Jesus, quem sabe você já foi pregador da palavra, mas você se desviou do caminho do Senhor, se perdeu, desanimou. Não sei qual argumento Deus convenceu você de estar aqui, mas uma coisa eu sei: Ele escreveu esse momento, Ele escreveu agora esse segundo aqui, esses minutos, e é por isso que Ele vai operar na tua vida nessa noite. Amém, igreja? Ele vai fazer milagre nesse lugar. Aleluia, aleluia. E portanto eu disse: subir da aflição do Egito e da terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos aveus e dos jabuseus, uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irias tu aos anciões de Israel, ao Egito, e dizer-lhe: ao Senhor Deus dos hebreus nos encontrou agora, pois deixar-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e farei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei ao meio deles, pois vos deixará ir. E eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Aleluia. Irmãos, Deus Ele quer mudar não só a sua vida, mas a sua geração. Deus quer livrar você do passado. Quem sabe você sofreu num casamento, num relacionamento, quem sabe você sofreu na fé, um desânimo, os filhos, algo desanimou você. Deus quer livrar você das ações do Egito, as ações do passado,
Deus quer livrar você, porque a palavra diz que a mão dele está estendida para abençoar você, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir a sua oração neste lugar. Se você clamar ao Senhor, se você buscar a presença de Deus, Deus vai operar o milagre, Deus vai fazer a manifestação dele acontecer de verdade. O que você precisa fazer, irmãos, é acreditar que Deus pode fazer. É você abrir teu coração e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Eu acredito no Senhor. Imagine Moisés voltando lá para Faraó e falando: ô Faraó, conheci um cara aí, poderoso, falou comigo através de um fogo lá que não queimava a sarça, e eu vim aqui representá-lo. Ele pediu para você livrar o povo, senão ele vai fazer umas coisas aqui, meia doida. Moisés foi fazer o que Deus mandou? Sim ou não? Foi, irmãos. Porque Moisés acreditou nas palavras de Deus. Moisés acreditou nas palavras de Deus. Ele não ficou questionando, ele não ficou dizendo: eu não vou na igreja porque aquele irmão não gosta de mim, eu não vou na igreja hoje porque... Não, Moisés não ficou inventando desculpa, não ficou dizendo: o faraó tem um monte de soldados, vai me matar. Não, ele não ficou inventando desculpas. O ser humano é cheio de desculpas. Ele não ficou inventando desculpa, ele disse: não, eu vou lá. E ele foi lá, irmãos. Eu nem vou entrar em detalhe, porque o que Deus colocou no meu coração foi algo diferente nessa noite. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, que nada é por acaso, tudo é plano de Deus para nós. Mas pastor, eu estou passando por um período de desemprego, eu estou enfrentando um período de dificuldade financeira. Ei, irmãos, acalma o teu coração, creia em Deus e Ele mudará essa situação. Está entendendo? Creia em Deus, Ele vai mudar a situação. Se você acreditar, irmãos, em Deus é invisível, Ele está aqui. Ele é invisível, mas Ele está sobre este lugar. A presença dEle é real. Tudo isso aqui foi Deus que nos deu. Se você crer, e crer não é ver, é acreditar, irmãos. Se você então acreditar, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, o negócio vai ser bem feito. Agora você tem que acreditar e não ficar reclamando, criando dificuldade e empecilhos para você. Não impeça Deus de fazer a obra na tua vida. Não impeça a obra de se realizar. Permita que Ele continue mudando a sua história. Mas pastor, na minha casa só eu sirvo ao Senhor. Irmão, na minha casa só eu servi o Senhor, e hoje toda a minha família serve a Deus. Toda a minha família serve o Senhor. Todo mundo se desviou, mas eu ouvi o chamado. Eu disse: não, peraí, Ele me curou, eu vou permanecer, eu vou ficar. Muitas pessoas são curadas, libertas, saradas, transformadas, as portas se abrem, e muitos esquecem de Deus, esquece da onde começou a boa obra, e começou nesse lugar, irmãos, amém? Começou nesse lugar. Uma vez Jesus orou por 10 leprosos, só um leproso voltou e agradeceu a Jesus. E Jesus perguntou para eles: ei, não eram 10 os leprosos? Cadê os outros 9? Nós devemos ser gratos ao Senhor. Hoje estava explicando ali para a equipe que ia trabalhar hoje. Devemos ser gratos ao Senhor pelo que nós temos. Se nós não valorizar o pouco, como que nós vamos administrar o muito que Ele colocar em nossas mãos? Como que você vai valorizar aquilo que Deus colocar nas
suas mãos se você não dá valor para o pouquinho que você tem. Valorize o pouquinho se tornará o muito. Valorize a tua casa será a melhor casa. Valorize a tua esposa será a melhor esposa. Valorize teus filhos e você terá os melhores filhos. Valorize. Eu não estou falando aqui um conto de fada, irmãos. Eu estou falando aqui de Jesus, da boa obra que Ele continua fazendo. Amém? A mesma obra que Deus fez na vida de Moisés, Ele vai fazer na sua vida. Jesus quer livrar você dos egípcios. Ele quer livrar você do passado, do que te assombra, daquilo que te entristece, daquilo que te traz amargura no teu coração. Mas para você ser liberto, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouça Deus te chamar, querido. Ouça Deus, Ele conhece você. Ouça Ele te chamar. Ele te chama nessa noite pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Oh, Espírito Santo, você precisa, querida, deixar Jesus operar. Para de ficar se preocupando com fofoquinha, né? Com relacionamento passado. Ah, mas pastor, essa pessoa está muito bem na vida e eu estou tudo destruído. Ei, querido, avança. Avança, igreja. Avança. Avança para o alvo. Nós cantamos aqui, nosso alvo é Cristo, amém? Avança para o alvo. Se teu alvo é Jesus, avança. Não tenha medo. Se só você serve o Senhor nessa casa, não se preocupa, porque toda a tua casa um dia servirá ao Senhor. Toda a tua casa servirá, exaltará o nome do Deus vivo, o nome desse Deus poderoso, o Deus que faz a diferença, o Deus que muda a história, o Deus que escreve uma história nova. O que você tem que fazer é não resistir ao chamado do Senhor. Pare de resistir. Pare de resistir. Se você resistir, vai ser mais complicado, irmão. Porque Deus vai permitir você passar por dificuldades, pelo deserto, até um dia você olhar para o céu e dizer: Senhor, eu me rendo. Está na hora de você se render ao Senhor. Para de se preocupar, irmãos. Se preocupa com o teu relacionamento com Deus. Se preocupa em entregar a sua vida ao Senhor, a de se entregar mais para Ele. Se preocupa em dar o seu coração, a sua vida para o Senhor. E você vai ver que esse Deus que mudou a vida de Moisés e usou Moisés para livrar o povo do Egito, esse mesmo Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Mas olha para mim. Honra as tuas autoridades. Honra as tuas autoridades. Honra. Honra o teu chefe no trabalho. Ah, mas pastor, o meu chefe mandou eu mentir. Opa! Honra o teu chefe até onde não vai contra a palavra do Senhor, amém? Se vai contra a palavra de Deus, conversa com o teu chefe e fala: chefe, olha, faço tudo o que você quiser, mas não posso mentir. Confesse a ele a sua fé. Uma vez tinha um homem que ele pegou, estava procurando emprego, estava desempregado, irmãos. Ele tentou emprego numa empresa, não deu muito certo, não gostaram muito da aparência dele. Ele tinha R$500 para passar a semana. R$500 para passar a semana, não, para passar o mês, com criança pequena. Tinha que pagar aluguel. Irmãos, R$500. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha fé no Senhor. Ele foi numa empresa,
deram esperança para ele, mas não chamaram ele para trabalhar. Aí ele foi numa outra empresa, deram esperança para ele e não chamaram ele para trabalhar de novo. Aí ele foi numa empresa, e nessa empresa o rapaz que estava contratando uma pessoa, um funcionário, ele disse assim: ó, você vai receber uma carga, e essa carga que você vai receber, você vai ter que dizer que veio só a metade, não veio toda a carga, mas você coloca lá como se estivesse vindo, né, só a metade, mas a carga vai vir inteira. E ele estava fazendo teste, que ele conseguiu esse trabalho, e ele começou, né, na experiência, e surgiu uma vaga para ser chefe. E ele disse: eu vou tentar, porque meu trabalho vai aumentar o meu trabalho, mas vai aumentar a minha responsabilidade, mas o salário também vai aumentar. Aí ele disse assim: não, eu vou participar desse teste. E foi na entrevista. E ele foi o último, porque ele chegou atrasado. Ele saiu da produção e foi lá. E quando chegou lá, irmãos, o chefe pediu para ele fazer essa mentira. E ele queria tanto aquele cargo. Aí ele falou para o chefe: chefe, me perdoa, mas eu não vou poder fazer isso. Eu não posso mentir. Sou cristão, não posso mentir. Ele falou: se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Ele falou: não, mas eu não posso fazer. Então o senhor pode me mandar, mas eu não posso fazer isso. Aí o que aconteceu? Dispensaram ele da sala. Volta para o teu trabalho, depois conversamos. Aí passou um dia. No final do outro dia, antes de acabar o horário de trabalho, chamaram ele. Ele pensou: pronto, agora vão me mandar embora. Aí quando ele foi lá, irmãos, o chefe olhou para ele e disse assim: filho, você foi a única pessoa que escolheu não mentir. Por isso, o cargo de técnico da produção vai ser seu. É seu agora. Irmãos, foi uma festa naquele lugar. Ele começou a chorar. E ele ligou para a mulher dele assim, porque ele falou: amor, se eu te ligar, porque me mandaram embora. E ele ligou para a mulher dele foi atender o telefone com medo. E disse: amor, não vão me mandar embora. Pelo contrário, eu ganhei uma promoção aqui e vou aumentar o meu salário. A tua fidelidade ao Senhor, a tua honra a Deus, levará você a lugares mais altos. Está entendendo, irmãos? Honre a Deus, honre os teus líderes, honre a igreja onde você serve. Falar de algo que não existe. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que a única pessoa que pode mudar a sua história se chama Jesus Cristo. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Ou se Ele chamar você, e Ele vai arrancar todo o mal do passado, Ele vai arrancar toda a tristeza, a ferida, a amargura. Esse Jesus vai mudar você por completo, se você deixar. Podia ficar a noite toda aqui, irmãos, falando da minha vida, porque não tem maior testemunho do que você contar o seu testemunho. Você sabia que você é um testemunho vivo do Senhor?
Eu sempre falo para a liderança: que função você tem lá no seu trabalho? Eu sempre pergunto. Eles falam: eu sou operador de máquina, eu sou vendedor, eu sou pedreiro. Eu sempre digo para eles: não, a sua função não é essa. Não é essa a sua função. Você é um evangelista, disfarçado de empresário, de operador de máquina. Amém, igreja? Você é um evangelista do Senhor, disfarçado naquele lugar, na função que você exerce, seja farmacêutico, seja médico, seja advogado, seja prefeito, seja juiz. Você é disfarçado, porque a tua função é evangelizar. Essa é a sua função. Você é evangelista do Senhor. Você não é um segurança, você é um evangelista disfarçado de segurança. Você não é um empresário, você é evangelista disfarçado de empresário. Você é do Senhor, amém, igreja? Você é de Jesus, e a Bíblia diz que nada pode separar você do amor de Deus. Você não é mecânico, você não é mecânico, você é evangelista disfarçado de mecânico. Você é do Senhor Jesus. Ele escolheu você, Ele escolheu você. Nós estamos aqui, irmão, nesse lugar, porque Deus nos chamou, amém, irmãos?